juntos possamos unir o nosso pensamento, buscar a figura de Jesus e rogar à espiritualidade amiga que nos auxilie na compreensão do Evangelho do Mestre, para que, compreendendo, consigamos encontrar o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade. Que, fortalecidos no bem, vençamos as nossas fragilidades, as tentações que nos levam para a porta larga, mas consigamos identificar a porta estreita, que oportuniza o trabalho conosco e nos torna mais fortes, mais seguros e mais felizes. E que assim, Senhor, a cada dia, compreendendo, trabalhando em nós as certezas que este Evangelho nos traz, consigamos perceber o amparo de todas as horas e os convites incansáveis para que aprendamos a amar em cada situação da vida. E assim, agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade. Que Deus seja conosco e que assim seja. Então, continuando o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Hoje a gente começa necessidade da caridade, segundo Paulo, um segundo São Paulo, que é um item muito conhecido. Marcelão vai ter que... Então vamos lá. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, quando a gente lê essa citação de Paulo, se a gente não entender em que contexto isso acontece, por que ele fala isso, e exatamente do que ele fala, algumas coisas aqui podem ficar até mesmo sem sentido. Porque se a gente for entender aquela caridade que a gente entende como dar coisas, ouvir pessoas,
Ó, se eu entender isso, vai ter um monte de coisa aqui que a gente vai falar assim, nossa, como é que vai fazer desse jeito? Não vai dar. Então, a gente não pode esquecer, ó, o capítulo é fora da caridade, não há salvação. Salvar o quê? A mim. De quem que eu tenho que me salvar? De mim mesma, do meu orgulho e do meu egoísmo. Mas como eu me salvo? Expandindo o amor que existe em mim. Então, é desse amor que Paulo está falando. Mas a gente já falou bastante disso, que o amor faz muitas confusões, né? Porque a gente interpreta de um jeito. Então, quando a gente vai ver lá no grego, eles vão separar amor ágape de amor eros. O eros é o da paixão, o que refere às relações homem e mulher, ou dos casais que se apaixonam. Esse amor ágape é o amor que faz pelo outro aquilo que quer para si, o que se dedica, o que é altruísta, o que serve o próximo. Então, a palavra caridade aqui está falando desse amor que é a conquista que me faz evoluir. Então, vai ter lugar que a gente vai ler caridade e vai ter tradução que vai estar a palavra amor no lugar de caridade. Porque nesse sentido da caridade, nesse sentido de amor, tudo isso veio do ágape, que é essa compreensão daquele que vive para o bem do outro. Então, é desse lugar que a gente precisa entender. E por que, então, Paulo traz isso na primeira epístola aos Coríntios? Ó, todo mundo já ouviu a expressão caiu do cavalo. Então, essa expressão normalmente assim, ó, pessoa pensava uma coisa, deu tudo errado, ela caiu do cavalo, quebrou a cara. Então, o Paulo, ele era um fariseu que conhecia a lei profundamente. Porém, ele era extremamente disciplinado, inteligente, bom de argumento e rígido, severo, violento. Ou era do jeito que ele acreditava, ou não era. E para ele, naquele momento, ele entendia como se o que ele estivesse fazendo fosse o justo, o que era certo, porque era assim que ele interpretava as coisas. E quando não era do jeito dele, ele exterminava, porque era assim que ele entendia. E costume desta época, ele exterminava e perseguia cristãos, porque eles não seguiam as normas, as disciplinas que o templo, que os fariseus estudavam estabelecia. Então, para ele, cristão era rebelde, não guardava aquelas datas, não se vestia adequadamente, era praticamente uma pessoa de má vida. Então, quando ele achava aquele cristão e ele perseguia muito os cristãos e usava toda a sua capacidade para isso. Mas um dia, saindo de uma cidade, indo para outra, nessa estrada que ele estava, na estrada de Damasco, aparece uma luz. E nessa época, ele chama Saulo. E da luz ele ouve assim: Saulo, Saulo, por que me persegues?
ele assusta, toma um choque com isso tudo e cai do cavalo. Mas nesse momento, o cair do cavalo era maior que qualquer coisa, porque dentro dele alguma coisa muda para sempre. E essa luz era tão intensa que ele não conseguia enxergar. E ele é orientado a procurar Ananias, que era outro grande cristão, porque ia auxiliar para que ele voltasse a enxergar. E ele pensa: eu procurar um cristão? Esse povo que eu persigo, que eu já matei um monte, ele fica atordoado. E ele começa, a partir daí, fazer algumas reflexões com ele, tentando entender tudo aquilo que ele estava passando. E também era costume dessa época, quando a pessoa fazia uma grande mudança, ela mudava de nome. Então, depois que Saulo caiu do cavalo, ouviu essa pergunta, ele se transforma em Paulo de Tarso, porque era lá em Tarso que ele vivia. E a partir daí, o apóstolo Paulo, que já era um espírito muito inteligente, bom de argumento, disciplinado, muito objetivo, definido, ele usa tudo isso que ele tem de virtude, ele se recolhe por um período e faz grandes reflexões e grandes mudanças, e a partir daí é ele que traz esta carta aos Coríntios. E agora a gente vai entender o sentido profundo, porque ele fala assim, ó, de tal modo ele compreendeu tudo isso que, ó, quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade ou se eu não tiver amor, nada sou. Porque a partir daí ele percebe, ó, eu falo tantas línguas, extremamente culto, eu sei argumentar muitas coisas, eu conheço várias culturas, mas o que eu fazia não era nada, porque eu não tinha amor. Quando eu encontrava um cristão, alguém que não pensa como eu penso, alguém que tem um outro tempo, um outro entendimento, eu matava. Então, ó, o que adianta eu falar tantas línguas? De que adianta eu ser tão inteligente? De que adianta eu ser um iniciado na religião e ter até o dom de profecia? Se o que eu faço é vingança e crueldade. Então, se é isso, eu nada sou. Então, essa carta vem depois de um grande período de reflexão, quando aquela voz pergunta: por que me persegues? E a partir dessa mudança é que Paulo diz: Senhor, o que queres que eu faça? E tudo que ele entende que era o ensinamento do Cristo, a partir daí, ele começa a fazer da melhor maneira que ele pode. Então, isso acontece depois da crucificação. Então, Paulo, Saulo que veio Paulo, é um dos discípulos ou um dos apóstolos que vem depois que o Cristo já tinha ido. Esse é tocado com o Cristo, né, em outras compreensões, com o Cristo ressuscitado, porque ele não conviveu com Jesus, mas ele entendeu. Então a gente vai encontrar um pedaço que Jesus fala para os discípulos: não vades aos gentios,
Gentios não querem saber disso. E vocês não conseguem falar com eles. Paulo é o apóstolo dos gentios, porque com tanta cultura, com tanto poder de argumentação, com tanta eloquência, com tanta disciplina, ele seria o único que teria bagagem suficiente para ir àquele povo e argumentar de uma forma bastante racional para que eles fossem tocados pela verdade do Cristo. E isso acontece depois da transformação. E aí, quando ele diz, ó, dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Então, ó, se eu entendo essa caridade que é amor, qualquer pessoa pode amar. E fato mesmo, se nós nos atentarmos às pessoas à nossa volta, a gente pode encontrar ateu que tem muito mais amor ao próximo do que um que se diz religioso. Porque o amor ágape diz que essa dedicação, essa entrega, é fazer pelo outro sem exigir nada. É um amor incondicional. Então, uma pessoa que se guia por princípios éticos, morais, que respeita o próximo da melhor maneira possível, faz por aquele próximo tudo que ela gostaria para si, ela tem caridade. E pode ser que a gente pergunte e ela diga que não tem religião, que ela não se identifica com nada do que ela viu. Então, para ela, ela prefere viver eticamente, respeitando o próximo como ela gostaria de ser respeitada. E o que o Paulo está falando? Ó, então, entre estas virtudes, a caridade é a mais importante. Porque se tiver caridade, está salvo de si. Porque nem todo mundo que tem fé é caridoso. Nem todo mundo que tem fé é caridoso. Então, quando ele fala, ó, fé, esperança e caridade. Porque às vezes a gente vai falar com um ateu e a gente vai querer falar de esperança no futuro, ele vai falar, mas eu não acredito nisso. E a gente faz assim, mas você não acredita em Deus? Ele vai falar, não, eu não acredito. E aí a gente quer ficar chocado. Mas olha como que é a cabeça do Paulo. A gente precisa entender o movimento que a virtude me proporciona intimamente. Tem um rabino, eu não vou lembrar o nome dele agora, é um livro, que ele faz algumas reflexões sobre isso, que é muito interessante. E uma delas, ele diz assim, ó, o religioso é acostumado a terceirizar o seu serviço para Deus, enquanto o ateu faz. Então, porque quando alguém fala assim para o ateu, você pode me ajudar nisso? Ele é muito claro e assertivo, porque ele vai falar, ó, faço, não faço. Então, ele assume o não. E ele assume o sim. Normalmente, nós ligados a alguma religião, a gente terceiriza. A pessoa pede ajuda, a gente faz assim, ó,
Ah, então, agora eu estou com pressa, agora eu não posso, mas Deus vai te ajudar, viu? Você confia que Deus é bom e que Ele ajuda. A gente vira e ó. Ou seja, se Deus te ajudar, sorte sua, caso contrário, eu estou bem tranquilo, que eu não vou fazer. Então, ele fala, hora que a gente para analisar a vida, pode ser que o ateu tenha muito mais clareza do que ele assume de responsabilidade e do que ele não assume, do que ele faz de fato e do que ele não faz. E nós vamos alimentar a ilusão que ajudamos a todos, quando a nossa ajuda foi isso e o resto a gente falou o quê? Se Deus quiser, vai dar certo. Deus vai te abençoar. Deus vai... E eu não fiz nada. Então, quando ele fala, ó, dessas três é a caridade, eu preciso atentar. Porque depois de um período de tanta reflexão, ele fez esta afirmação. Então, quando eu me apercebo da importância dessa conquista, eu vou fazer como Paulo. Eu vou ficar reflexiva e compreender se eu estou estruturando um pensamento caridoso em mim. Por isso que no Evangelho ele fala, ó, o ignorante como sábio, o rico como pobre, não depende de nenhuma crença particular, porque quem pode amar o outro? Quem quer amar o outro? Eu não preciso ser sábio para amar. Eu não preciso ter posses para amar. Então, a caridade, como o amor ágape, ela não impõe nenhuma condição para existir. Ela simplesmente é de acordo com a vontade daquele que a sente. Quem quiser amar, pode amar. O que me impede de me dedicar ao próximo? De fazer para ele o que eu gostaria que a mim fosse feito? Nada. Por isso que ele falou, caridade é a maior virtude. Faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra-a não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, na benevolência, eu vou ofertar, por exemplo, o alimento para quem tem fome. Isso é caridade? Sim, pode ser, porque tem que estar atrelada a esse movimento de servir. Então, por isso, ó, ele expande isso, porque ele mostra que não é só até a beneficência, mas é um conjunto de virtudes que estão no nosso coração e compõem o amor. Então, ó, o amor vai ser entendido como o conjunto de virtudes. A caridade é o movimento dessas virtudes. Então ia ficar mais ou menos assim, ó, a caridade é o amor em movimento. Mas caridade e amor, a mesma coisa. Mas qual amor? Esse amor que me liga ao próximo, que não tem ligação com paixão, que não vai falar de desejo. Ele fala de sacrifício, o amor ágape. É lá na definição dele. É um sacrifício em função do outro. Tudo bem? Esse item era só isso, já acabou. Vou para o próximo. Tudo certo? Podemos pro próximo? Bom, então vamos lá. O próximo chama Fora da Igreja. Não, é isso mesmo, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Então vamos contextualizar. Ó, quando esse princípio apareceu? Então,
Lá no passado, os romanos perceberam que não adiantava mais perseguir cristãos. Eles tinham perdido. Porque no começo eles foram perseguir e os cristãos se esparramaram. E o cristianismo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, eles perderam o controle. Então, os homens muito inteligentes decidiram que eles iam colocar o Cristo no centro da religião deles. Porque já que esse trem está esparramado e nós estamos perdendo, a gente pega esse Cristo, bota aqui e traz o povo de volta para nós. E foi assim, então, que a igreja virou uma igreja cristã. É daí que sai o apostólico. É como se eles fossem apóstolos do Cristo. Só que com um perfil. Tem que seguir o que Roma manda. Pronto, fechou. Só que aí aconteceu o seguinte: onde tem espírito imperfeito, tem problema. E o mando começou a ficar muito exagerado. E apareceu um lá no meio que falou: eu não concordo com esse negócio de jeito nenhum. Eu não vou mais seguir desse jeito, eu vou fazer diferente. Vocês acreditam que teve uma reforma na forma de protesto que chamou reforma de um protestante? Vocês lembram que lá no passado, evangélico era o quê? Protestante. Agora que eles viraram evangélico, porque lá no passado eles eram protestantes. Por quê? Porque eles vieram do protesto de alguém que não aceitou essa conversa. Então, ficou dois grupos. Só que aí começou a dar problema de novo. Porque o povo do protesto começou a crescer. E sendo eles os protestantes que questionavam eles achavam que eles eram os únicos que criam de verdade. E que eles viraram? Os crentes. Por quê? Porque crente é aquele que crê. E só eles que eram crente. Por quê? Porque o povo ainda é crente em Deus? Não, porque as coisas que eles estão pregando não são eles, somos nós. E sendo só nós os crentes, só nós estaremos salvos. Esses daí, tá tudo perdido. Então aí de novo, ó, dividiu e esses crentes começaram a dar muito trabalho. Então eles fizeram um enunciado. Fora da igreja não há salvação. Quem vai à igreja sabe que isso vigora até hoje. Se você não fizer os dogmas sacramentais, o que vai acontecer? Você não vai ser salvo. Então, quem não batiza não está salvo. Quem não casa e toma bênção não está salvo. Por quê? Ó, porque são dogmas sacramentais. E quem não segue, vai para o inferno. Então, ó, fora da igreja não há salvação, era um jeito de trazer de volta o povo que foi embora e virou crente, protestante, que agora é evangélico. O nome foi variando porque eles foram brigando entre eles e foram subdividindo também, tá? Então, é por isso que eles têm muitas denominações. Mas aí, Kardec estava começando a fazer a codificação. E quando, nesse capítulo, ele lê fora da igreja não há salvação, ele fez assim, ó, isso não está certo. Isso não está combinando com tudo que eu estou estudando. Parece que isso falha. E ele então começa a se questionar
sobre esta afirmação. Então, ó, na sequência vem: fora da verdade não há salvação. Mas fora de qual verdade que não tem salvação? Da verdade que é a lei de Deus. Então, para Kardec, aquela frase fora da igreja, agora ele percebia como extremamente preconceituosa. Porque se esses daqui que falam que é só na igreja deles, como lá o fariseu antigo, ele está condenando aquele. E ele conhecia profundamente, ele falou assim, ó, mas Jesus já tinha falado para o fariseu que o samaritano era bom. E o fariseu não gostava, ele condenava o samaritano. Então, me parece que essa frase está repetindo aquele equívoco do passado. Então, fica fora da verdade, que a verdade é a lei de Deus. Ou seja, qualquer um que cumprir a lei de Deus se salva. Mas salva do quê? De si mesmo. Porque quem cumpre a lei de Deus vai fazer o bem, independente do caminho que decidiu. Então, ó, enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em que Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Então, esse fora da verdade não há salvação, virou fora da caridade não há salvação. Mas a caridade entendida como amor. Então, para Kardec, a salvação vem da nossa capacidade de amar o próximo e servi-lo, fazendo a ele tudo que nós gostaríamos que a nós fosse feito. E que é disso que trata a salvação. E qualquer outro jeito de colocar seria um jeito muito preconceituoso, que mede as pessoas por rituais, dogmas e situações que não dizem respeito à conquista do amor. E aí ele desatrela totalmente da religião. Então, para nós, espíritas, estar estudando é uma necessidade nossa, para que, entendendo, eu tenha clareza e faça escolhas mais seguras. Mas quem não tem religião, ele é filho de Deus como qualquer outro. Pode acertar mais que eu, dependendo da prontidão que ele tem em se dedicar ao próximo. Então, ser parte de uma religião não significa nada. Mas sabe, desse tamanho, é desse tamanho. Não significa nada. Porque a gente, às vezes, ouve coisas assim, ó. Faz 20 anos que eu participo de tal trabalho. E isso significa o quê? Então, lembra? Enquanto ele era Saulo, fazia não sei quantos anos que ele tinha de dedicação ao templo que ele participava. Severo, cruel, rígido, matava o cristão que ele perseguia. Então, ó, de que servia 20 anos naquilo? Então, às vezes, 20 anos que eu estou em tal trabalho, e se aprendeu a perdoar quantas pessoas? A se dedicar a quantas outras? Porque às vezes eu fico 20 anos no trabalho e não perdoo nem quem mora na minha casa. Por isso que ele falou, de tudo que a gente faz, a caridade é o mais importante. Ou seja, essa conquista do amor ao próximo é o fundamental. Porque não é quanto tempo eu trabalho numa coisa que conta,
é quanto amor eu dedico às coisas que traz o valor. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Então, tudo que separa vem do orgulho, é preconceituoso e mostra que falta respeito. Então, hoje é bem menos, mas aqui, nessa época, uma religião não podia casar com alguém que fosse da outra religião. A gente ainda encontra nos dias de hoje algumas poucas que pregam isso. Eles só se ajudam entre si. Se não for daquela religião, eles não podem ajudar. Eles só se casam entre si. Por quê? Porque se você não for daquela religião, você não é bem-vindo. Eles já te entendem como alguém que vai ter um futuro problemático, porque eles não conseguem te entender como parte do povo eleito. E isso, que é isso que Kardec está falando, isso que faz essa divisão não é bom. Porque a lei de Deus fala num amor que une e torna os homens irmãos. Quando começa a separar, está errado. Então, tudo que me faz pensar que o meu jeito é melhor que o outro jeito, está errado. Porque o meu jeito é meu jeito. O jeito do outro é o jeito do outro. Não tem isso que o meu é melhor. Ele decidiu por outro caminho. E aquele caminho vai ter coisas boas e coisas ruins. Assim como o meu caminho tem coisas boas e coisas ruins. Mesmo que, como Paulo, eu acredite que o meu está certo. Porque eu vou ao templo, porque eu uso roupa adequada, porque eu faço tal coisa. O Paulo tinha certeza que ele estava certo. Que aquele era o caminho do bem. Nossa, gente, parece que eu estou falando de uma polarização brasileira atual. Vocês acreditam que tem um povo que acha que eles são os bons? Que eles são os dos costumes certos? Eu estou achando que estão igual Saulo, querendo apedrejar quem tem outro costume. E isso é perigoso. Dividiu está errado. Dividiu, porque espírito imperfeito não acerta todas. Está errado. O que está certo? O que está certo é eu me sentir irmã do meu próximo. Entender que ele tem as qualidades dele, que ele tem tanto merecimento quanto eu. Isso é o certo. Então, se a gente não entende isso, a gente vai ter uma grande dificuldade. Então, ele continua falando dessa irritação que acontece entre os sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Se essa liberdade é uma garantia, eu tenho que compreender que dentro da lei eu preciso respeitar. Então lembra, por que Paulo apedrejava? Porque ele achava que ele estava certo.
Mas o que que ele não tinha entendido? Que não tinha o jeito dele. Tinha outro jeito. E ele não conseguia respeitar. Mas ele era muito sério, muito dedicado, muito disciplinado, muito inteligente. A única coisa que ele não tinha, amor pelo próximo. Então ele não respeitava. Ele queria do jeito dele. Por isso, a luta dele. Então, quando ele se recolhe por um período, ele se recolhe porque ele precisava reorganizar. E num processo profundamente reflexivo, é que ele começa a identificar o jeito dele e que hora que esse jeito dele desencontrava da lei de Deus. E aí ele começa a perceber. E então ele começa a grande luta de transformação. E aí todo mundo conhece uma das falas dele no auge do conflito, que o Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas ele não era, nossa, que desonesto. Não, era dessa luta. Porque ele tinha passado uma vida sendo autoritário, exigente, severo. Então, o que que ele precisava domar nele? Eu tenho que fazer o bem. Mas qual bem? O bem da lei de Deus. Eu não posso impor o que eu acredito para o outro. Eu sei o que eu acredito e argumento sobre. Aquilo que o outro é e faz, eu respeito, porque ele faz do jeito dele. Eu argumento para que, entendendo esta lógica, ele possa pensar sobre, mas quando ele achar que deve. Então, ele começa uma luta na intimidade para fazer a grande mudança. E quando a gente entende isso, a gente percebe por que que as citações de Paulo, as cartas de Paulo, são tão profundas e nos trazem tantos elementos, porque ele passou exatamente o conflito que todo mundo enfrenta hoje. Ele era honesto? Sim. Trabalhador? Bastante. Dedicado? Extremamente. Responsável? Demais. Defendia valores e princípios? Com certeza. Aí ele percebeu que faltava o ajuste com a lei. Então, a maioria de nós está exatamente nesse momento. A gente trabalha, é honesto, é dedicado, é responsável, mas quando alguém que faz aquilo que eu não acredito ou que eu não aprovo, eu pego e penso tudo fora da lei e desejo o mal. Quero uma vingança, uma punição exemplar. Às vezes, igual Paulo apedrejava, a gente quer que a polícia pegue e espanca. Quem sabe um apedrejamento até a morte, de uma forma moderna. Não precisa ser com pedra, pode ser de cacetete. Ou com as armas que a polícia tem, a gente aceita. Ó, isso é Saulo. O Saulo que não conhecia o Cristo. Para ser Paulo, eu preciso entender e fazer diferente. E aceitar o diferente. E entender. A minha função com os gentios que acreditam em outra coisa, que vivem de outro jeito, é exemplificar o Cristo e argumentar de maneira lógica e inteligente, para que quando fizer sentido, eles lembrem daquela argumentação e entendam. Então, o Paulo fica muito conhecido porque ele ia em muitos lugares. E ele escrevia essas cartas, que são as epístolas, para aquele povo.
E ele escreve muitas cartas para esse povo, fazendo estas análises que ele foi fazendo, mas a partir da mudança dele. Então, por que ele é muito significativo? Porque ele não falava, ele vivia a mudança. Ele não estava propondo para aquele povo uma teoria, ele estava falando da transformação que ele fez nele e o quanto foi importante para ele experimentar aquela transformação e conhecer de fato o Cristo. Então, isso dá força a tudo aquilo que ele fala e escreve e propõe uma mudança grandiosa e faz um monte de coisas acontecerem. Então a gente vai ter assim, ó, muitos livros do Emmanuel que são só dedicados às citações de Paulo, para a gente entender a profundidade do Paulo. Muita gente que gasta assim a vida estudando citações de Paulo, porque ele fala situações e coisas que são fundamentais para a gente entender o movimento que o espírito precisa fazer nesta transformação e conquista do que ele chama de caridade. Até aqui, tudo certo? Chega, né? Tá bom. Já esquentamos. Alguma pergunta? Tudo certo? Então chega. Então nós vamos agradecer a Deus a feliz oportunidade de recebermos orientações de espíritos que enfrentaram tantas lutas e mostraram que é possível despertar para um novo tempo e seguir o Cristo, fazendo tudo que o Mestre ensinou, aprendendo a amar a cada oportunidade, para que consigamos sentir o próximo como nosso irmão. E que assim, Senhor, como samaritano, se tocou pela dor do outro e se dedicou a ele, como gostaria que alguém dedicasse a si mesmo. Que nós saibamos despertar para sentir o outro e a sua necessidade, mas que saibamos nos dedicar e fazer aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito para aliviar a sua dor, suprir a sua necessidade e auxiliá-lo da melhor maneira possível. E que neste aprendizado de dedicação, renúncia, abnegação, consigamos conquistar a verdadeira caridade, que nos salva das nossas dores, das nossas mazelas e nos traz a força do amor para que sintamos a felicidade verdadeira no nosso coração. Que estas certezas nos sustentem, nos conduzam, hoje e sempre. Que assim seja.